Boa noite a todos. Vamos seguir a nossa sequência. Hoje é aula número 3. Todos vocês conhecem esse símbolo. Com tanto simcha, é Mishkan Menach. Hoje vamos estudar sobre a revolta de Bar Kokhba. Bar Kokhba é uma figura super interessante, porque até agora não foi decidido exatamente quem que ele era. E será que ele era, como se diz hoje, boa gente, era um grande líder? Ou ele era alguém que nos causou enormes problemas? Até agora não podemos chegar no consenso. Nós vamos ver que até o nome dele não está claro. Alguns chamam ele Ben Kuziva, Ben Kozba, vários tipos de nomes ele tem, mas vamos tentar entender melhor quem que ele era e o que representava a revolta dele. Por que ele ficou revoltado? É interessante, nós vamos ver durante a noite de hoje que o nome é usado, por exemplo, Rabino Mishan aqui, ele tem um gênero que se chama Bar Kokhba. Os filhos estudam comigo na Yeshiva, é um tzadik com o nome Bar Kokhba. Por outro lado, nosso sábio chamava ele Ben Kuziva. Kuziva significa um cara falso. Nós vamos ver durante a noite de hoje, Rebbe Akiva, o grande Rebbe Akiva, achou que ele é Mashiach. Ou seja, uma pessoa que sabemos pouco sobre ele, e por mais que sabemos pouco devido à bagunça que ele fez. Por quê? A partir da revolta dele, Israel, ou Eretz Israel, ou Eretz HaKodesh, parou de ser algo que pertence para os Yehudim. Até 1948, quando voltamos e ganhamos Eretz como o país que pertence ao Bnei Israel, desde a época do Bar Kokhba até lá, não era nas nossas mãos. Foi para os romanos foram para os outros, depois para os cristãos, depois para os árabes, para os turcos. Temos uma lista inteira que nós vamos estudar para quem governou Israel. Por isso, vamos tentar entender melhor. Obviamente, isso era, sempre começamos, isso é Bet HaMikdash, mais ou menos como que era naquele tempo. Hoje, está bem longe disso, mas vamos para o próximo. Sempre é bom começar com essa frase. O melhor profeta do futuro é o passado. Porque tudo que está acontecendo agora é que nem se fala no hebraico. A história Choseret. A história se repete. Antes era Roma, hoje é Estados Unidos. Antes era Bar Kokhba, hoje provavelmente é Bibi Netanyahu, que é mais próximo à figura de Bar Kokhba. Logo vamos decidir se ele se encaixa ou não. Mas as coisas se repetem, não 100%, mas muitas similaridades tem e temos muito para aprender. Onde que erramos para não errar de novo. Infelizmente, as pessoas não querem seguir aquilo que a Torá diz, She'al avicha ve'yagetcha zkenecha ve'yomrulach. Pergunta, consulta teus pais, os anciões, eles vão te contar que isso aqui é apenas uma repetição da história. Não é a primeira vez que está acontecendo. Hoje, o mundo moderno não está querendo saber da nossa história, mas é um grave erro, conforme vamos ver. Ou seja, é a hora de fazer uma breve recapitulação entre a destruição do segundo templo e a revolta do Bar Kokhba. A revolta do Bar Kokhba era no ano 132, na Era Comum. A destruição do Bet HaMikdash era no ano 70. É uma diferença de quase 62 anos. Nesses 62 anos, já vimos muito sobre isso aqui nas últimas aulas. Temos a Yeshiva do Yavna, temos as discussões entre os rabinos, problema com os cristãos que começaram naquele tempo. Eretz Israel tudo desorganizado, mas mesmo assim, uma grande população judaica em Israel e era sob domínio dos romanos. Mas a gente tinha ainda um país que era nosso sob domínio dos romanos.
Nós devemos também lembrar que quem destruiu o Bet HaMikdash era Vespasianos. Após os Vespasianos, veio o seu filho, Titus. Após o Titus temos o Domínico, depois temos o Nerva, Trajan e Adriano. Ou, como chamado no Talmud, Adrianos. Agora, esses líderes, esses Césares, imperadores, a única coisa que nós podemos dizer sobre eles é que um era mais mexigna do que o outro. Mas mexigna mesmo. Se mataram, se envenenaram. Era na base da loucura. Mesmo quando estavam em Roma, não duraram muito. Era uma época de uma grande bagunça. Mas a revolta do Bar Kokhba era a terceira e última guerra entre o povo judeu e o Império Romano. Porque no meio, mais ou menos no ano 115, havia mais uma revolta. Mas hoje nós não vamos falar sobre aquela uma revolta pequena, algumas pessoas insatisfeitas, que logo isso terminou. Mas, em seguida, quando o Adriano assumiu a liderança, era no ano 118, começou uma época diferente, onde que os Bnei Israel não aguentaram mais o que estava acontecendo em Israel, e começou uma revolta. Daqui a pouco vamos ver os motivos da revolta. Mas qual que é a diferença em relação às guerras anteriores? Lembramos bem que na época da destruição do Bet HaMikdash, tivemos vários grupos entre o Bnei Israel. Tivemos os fariseus, que eram tzadikim, tivemos os reformistas, que eram chamados saduceus, a máfia. Tinha vários grupos e cada um com uma ideia diferente. Tinha 6 grupos, depois tinha os zelotes, depois tinha... Era uma bagunça. É mais ou menos os grupos que nós temos no Knesset de hoje. Bem parecidos, se nós vamos olhar. Tem os ultra-religiosos, que não se sabe exatamente se são a favor do país ou não, cada vez está colocado em dúvida. Tem os reformistas que acham que tem que ser um país totalmente distante da Torá, dividir o state e a religião como nos Estados Unidos. Depois você tem, por exemplo, Ben-Gvir e Smotrich, que eu acho que são tipos de zelotes, estão a fim de fazer uma bagunça com o mundo inteiro, de desafiar todo mundo. Depois tem aqueles que realmente não têm personalidade. Depois tem aqueles que têm interesse próprio. Os grupos, talvez com pequenas diferenças, seguem. Por isso, quando houve a briga com os romanos, não era todo mundo unido. Os rabinos acharam que não pode ter essa luta. Tem que se entregar para os romanos, realmente ser submissos, aceitar a liderança deles, isso que Hashem está querendo. Por isso temos aquela história de Rabbi Yochanan ben Zakkai, que acabou saindo e se encontrando com as piscinas, nós já vimos. Mas essa vez é diferente. Era uma unidade de todos os Bnei Israel sob o líder Shimon Bar Kokhba. E aqui entrou mais um ingrediente que nós vamos ver que é muito importante. Esse Shimon Bar Kokhba declarou Ana Malka Meshich, eu sou o rei Messias. E isso é algo perigoso, porque a tradição nossa é, quando alguém fala que ele é Messias, provavelmente não é verdade. Porque o Messias normalmente fala, eu não sou Messias, procura uma outra, eu não sou pronto para isso. Quando alguém fala, eu sou Messias, aqui é um convite para muitas dificuldades. Mas, já que ele é um líder muito carismático, nós vamos ver, muitos seguiram a sua linha e nós vamos ver daqui a pouco quem que ele era, o que ele representava, seus motivos para lutar contra os romanos. Agora as fontes. Aqui temos um problema. Diferente de que a primeira guerra, no ano 66, onde que temos fontes enormes, principalmente do Flávio Josefos, que é muito bem documentado, essa vez temos uma certa dificuldade. Quais que são? Não judaicos, temos Cassius Dio, epítome da história romana, muito, muito resumido, pouco de informação, mas pouca. Depois, Eusébio de Cesaria, uma fonte não judaica. Depois, Jerônimo, que isso está ligado com o Novo Testamento. Mas muito pouco. Fala pouco dele.
Agora, as fontes judaicas já são melhor. Temos tanto o Talmud Yerushalmi, israelense Talmud e o Bavli. Depois, citações notáveis no Talmud, aqui está anotado quais que são. O Talmud temos aqui do lado, para quem não conhece, são todos esses volumes. Temos citações, mas tem que ser muito bem costurado, porque uma parte é aqui, uma parte é ali. Para juntar tudo, é um trabalho. Hoje vamos tentar fazer o melhor que nós podemos, ver o que o Talmud achou dele. Próximo. Ok, por exemplo, aqui temos uma citação talmúdica sobre o Bar Kokhba, o Ben Kuziva. Aqui dá para ver que ele é chamado no Talmud Bar Kuziva. Ou seja, Malach, ele governou por 2 anos e meio. Assim diz o Talmud. Ele disse aos sábios, eu sou o Messias. Eles diziam para ele, é mesmo, você é Messias? Messias tem que ser alguém que é capaz de cheirar e julgar. O que se chama cheirar e julgar? Muitas vezes, no inglês, isso aqui, quando alguém cheira uma situação que não é bom, significa que não pode explicar isso aqui racionalmente. Mas minha intuição está me dizendo que alguma coisa aqui não está clara. Mashiach tem que ser uma pessoa, Messias tem que ser uma pessoa que ele cheira uma situação. Ele tem o quinto senso, onde que não é sempre racional. Ele tem algo dentro dele que ele consegue acertar, mesmo quando o raciocínio é limitado. Porque está escrito que ele tem que ser capaz de cheirar os galhos. Então vamos ver como que está esse barco. Ele é capaz ou não? Uma vez que viram que ele não é capaz de cheirar julgar, os gentios o mataram. Quando olhamos nesse Talmud, aqui está escrito que quem matou ele foram os romanos. Gentes aqui o caso romano, mas não vamos dizer que não é tão simples. Depois tem outra Talmud. Reb Shimon ben Yochai falou que está escrito o seguinte, uma estrela vai sair do Jacob, da Rach Kuzba me Yaakov. Ele é uma estrela. Até hoje se fala, se quer uma estrela, se ele falou sobre esse Bar Kokhba, ele é uma estrela. Reb Akiva, quando viu Bar Kokhba, falou, é verdade, ele é o Melech HaMashiach. Reb Yochanan ben Tus falou para ele o seguinte, Akiva, está falando besteira. Aqui vão crescer grama nas tuas bochechas e Mashiach ainda não chegou. Você está sonhando coisa que não existe. Ele não, ou seja, os sábios discutiram se ele é Mashiach ou não é Mashiach. Agora, independente se ele era Mashiach ou não, o que vimos sobre ele? Aqui tem uma carta que ele escreveu. Temos essa carta até hoje. Imagina, o negócio é 1900 anos a mais. Aqui dá para ver que ele se chama Shimon ben Kosba. Isso é hebraico antigo, não é hebraico que nós usamos hoje. E ali deve ser alguma peça aqui, um corrente, que está escrito várias vezes ben Kuziva em volta. O que nós temos do lado da esquerda? Shimon ben Kochba, perto da menorá do Knesset. Qual que é o perfil dele? Ele é muito carismático, com uma coragem física que não existe igual, e aspirações messiânicas. E quando tem aspirações messiânicas, situações super perigosas. Apoio inicial dos rabinos, especialmente Rabi Akiva, que nem nos vimos. Agora, vamos para o próximo. Quando olhamos o que Rabi Akiva achou sobre ele, Kokhba, na verdade, significa uma estrela. O Rabi Akiva foi quem o associou como versículo, uma estrela descerá do Jacob. Falou, isso é o nosso Bar Kokhba. Ele vai ser a estrela que vai nos salvar. Agora, observação, Bar Kokhba governou como título de Nassi, que significa príncipe ou presidente, mesmo o nome hebraico de cargo atual do presidente, que é hoje o Nassi, é Nassi Herzog, presidente do Estado de Israel. Nassi era o título mais nobre que tem, o Bar Kokhba se declarou Nassi, se declarou príncipe, presidente, e a mais de tudo é Mashiach. Quem tem o cargo de Mashiach já não precisa saber dos outros títulos que tem. Isso é o máximo. Vamos para o próximo.
O que isso já vimos, uma carta de Shimon ben Korfa, estrela, para um de seus tenentes, no ano 132 e 135, via Museu de Israel, Jerusalém. Ele foi ver esse documento, é super interessante. Vamos para o próximo. Agora, saber o nome dele vai ser super importante para nós. Bar Korfa, filho de uma estrela. No Talmud, quando está escrito Bar, não significa filho. Isso é um erro. Ben Korfa é o dono de uma estrela, que nem Ben Chorin, uma pessoa livre. Shimon ben Kozba. Mas aqui, o que aconteceu com o nome Kozba? Kozba é um nome que nós não sabemos o que é, mas depois os rabinos mudaram. Kozba fizeram Koziva. Que nem nós falamos no Hallel, Kol Ha'adam Kozev. Kozev significa um mentiroso, um falso. Isso mudaram o nome dele, em vez de Ben Kozba, começaram a chamar-lhe Ben Kuziva. Ben Kozba, depois mudou para Ben Kuziva, nós vamos depois entender porquê. Citações famosas. Reb Akiva falou, o grande Reb Akiva falou, ele é o rei Messias. Depois os outros rabinos falaram, não, é mentira. Continuaremos. Agora vamos entender as causas da revolta. Continuaremos? Ok. Naquele tempo, Adrian morava em Roma. Isso é o lugar dele. A última vez que eu estive em Roma, fez questão de ir para ver todas as peças que tem, são exatas. É interessante para ver o Tito, ver Vespasiano, você vê todas em várias posições. Exatamente isso. Ok, decretos. Naquele tempo em Israel tinha alguém, é interessante que em português o nome dele é um pouco diferente, mas o Talmud chama ele Turnus Rupus. Esse Turnus Rupus é o governador de Israel. Ele fez decretos terríveis. Proibiu práticas judaicas como circuncisão, uma opressão econômica romana. Depois, expectativa messiânica e redentora. Por quê? Nós não podemos esquecer que naquele tempo o conceito de Messias estava no ar, estava na moda. Porque o JC era Messias. Agora, eles têm o Messias, nós temos que ter nós. Como vamos sobreviver sem Messias? Precisamos ter o Messias nós. É interessante que os cristãos não se juntaram com Bar Korfa, apesar que vários países na redondeza de Israel se juntaram. Os cristãos não, por um único motivo. Vocês declararam ele Messias, Messias é nós. Não pode ter mais de um Mashiach. Isso tem exclusividade. Mas é uma expectativa messiânica entre os judeus. Depois, estabelecimento da Elia Capitolina por Adriano. Adriano, no ano 30, mudou o nome de Jerusalém. Falou, olha, vamos esquecer de Jerusalém, daqui em diante é a Elia Capitolina. Os judeus tiveram muita dificuldade em pegar o nosso Jerusalém, Jerusalém Shel Zahav, e mudar para o nome assim, não kasher. Isso causou uma revolta incrível. Agora, o governador romano, aqui, olha, nem sei como falar isso certo, Quintus Teneius Rufus. O Talmud foi mais interessante, chamou de Turnus Rufus. E está o problema resolvido. Em vez de Quintus Teneius Rufus, virou Turnus Rufus e o assunto resolvido. Descrição do Talmud como o perverso, ele é uma pessoa terrível. Depois, aprovação ao Reb Akiva, onde Reb Akiva falou, não, vamos se juntar com Bar Korfa, que ele vai nos tirar das nossas dificuldades. Agora, isso dá para ver hoje no Jerusalém Novo, tem o que se chama o Cardo, tem aquela rua dos romanos, é daquele tempo, foto do Cardo ali Capitolino, isso se tem na Wikipédia. Agora, a revolta. Temos que falar um pouco, ok? Sistema de túneis. Agora vamos falar um pouco. A Gaza aprendeu dele. Porque ele tinha um sistema de túneis
que não era um túnel entrou na outra, ali tinha um train station, que não tem a estação do trem, mas vamos chegar lá. Primeira coisa, vamos falar um pouco sobre o Bar Kokhba. O que levou Rebbe Akiva a acreditar tanto nele, dizer, Dein Malke Meshicha, esse homem é Messias. Rebbe Akiva era considerado o maior dos autores que nós temos do Talmud. Tem um Medrash que diz que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, Rebbe Akiva é maior do que você. Ele era o máximo. Para Rebbe Akiva acreditar que esse Ben Kuziva, Bar Kokhba é Mashiach, como? Em primeiro lugar, ele tinha uma força física extraordinária. O Talmud nos diz, ele cavalgou com uma rapidez e no caminho, com uma mão, arrancou fora uma palmeira, arrancou fora uma árvore. Uma força que não tem igual. Quando você olha naquele tipo de estátua que tem na frente do Knesset, se vê o que o cara realmente não é forte, é uma força que não é comum. Depois, corajoso, realmente, só Messias pode ter esse tipo de coragem, essa chutzpah que ele tinha. Em primeiro lugar, ele tinha um exército de 200.000 pessoas, nós vamos ver daqui a pouco. E juntou com vários países do lado mais 150. Era enorme. Um exército enorme para aquele tempo. O elite de seus soldados, para se juntar para seu grupo, cada um tinha que cortar fora o pequeno dedo. Mostrar que são giborim. Não vou cortar fora os dedos. Chachamim chamaram ele e falaram, você é louco? Não pode fazer isso aqui. Depois ele fez várias loucuras. E nós vamos estudar sobre eles até que os Chachamim perceberam que ele não é Mashiach. Ele era super religioso. Numa das cartas dele, ele pede para mandar para ele o Lulav e Etrog. Falou muito sobre Deus, aspirações enormes para salvar os Bnei Israel, mas entre nós ele era a Mexicana. Ele se juntou para a loucura que dominava o mundo naquele tempo, ele fez parte. Outra forma, mas é o louco. O que vai acontecer aqui? Planejamento cuidadoso e coleta de armamentos. Ele não foi lutar logo. Primeira coisa, ele preparou armamentos. Depois, estratégia de guerras de guerrilha, sistemas de túneis, principalmente na cidade do Beitar. É interessante que o Beitar que nós temos hoje provavelmente não é o Beitar talmúdica e na época dele. Nós não sabemos com certeza. Tem várias dúvidas, mas isso sabemos. Que por baixo ele montou um sistema de túneis e túneis com muito segredo, que ninguém sabia as entradas e saídas, tipo aquele que tem em gás. Tá certo? O homem realmente montou um negócio seríssimo. Depois, Shimon Bar Kokhba, ele era o líder dessa guerra, era o general. Ele organizou as forças e conseguiu a reconquista de Jerusalém, expulsou os romanos. Cunhagem de moedas e uso de hebraico, que naquele tempo se usava muito aramaico, falou, não, é hebraico, é ivrito que vamos usar, temos a nossa língua, e depois cunhagem de moedas. Nós vamos ver essas moedas daqui a pouco, mas a chutzpah dele era grande. Ele pegou as moedas romanas e em cima deles ele colocou seus símbolos, que nós vamos ver daqui a pouco, onde que está escrito Jerusalém é nossa, segundo ano para reinado do Bar Kokhba, ou seja, ele foi com tudo. Depois, postura desafiadora em relação a Deus. O que é essa postura? Quando ele estava lutando, inicialmente ele estava ganhando, expulsou os romanos de vários centros de Israel, ele fez o erro. Esse nosso Messias falou para Deus, olha Deus, se você não vai me ajudar, mas pelo menos não ajuda meus inimigos. Uau! Que chutzpah que isso? Ou seja, ele achou que se viu sozinho, os Chachamim falaram mal. Alguém falar assim, não é Mashiach. Depois, bases principais. Ele teve 3 bases. Beitar, que é o centro militar e político, onde que tinha os túneis dele. Depois, Herodion, é o centro administrativo. En-Gedi,
centro econômico. Daqui a pouco vamos ver como que esses centros funcionaram. Primeiras vitórias e a reação romana. Envio de Júlio para suprimir a revolta, envolvimento de 1/3 das forças militares romanas. Eles trouxeram soldados desde a Inglaterra para lutar contra Bar Kokhba e seu grupo. Desde a Inglaterra. Vamos para a próxima. Agora, aqui o seguinte. Tem um livro onde que é a mapa de Israel durante todo o decorrer do tempo. Israel estava muito pequeno naquele tempo. Olha, é isso que nós temos. Shem está fora. É pequeno. Isso é a mapa daquele tempo. Ali a mesma coisa de uma forma diferente. Israel era pequena, mas super forte como esse exército que ele montou. Próximo. Agora, a moeda de revolta de Bar Kokhba. Cacho de uvas na videira. Depois está escrito Shimon. Em hebraico ao redor, folha de palmeira. A folha de palmeira sempre era um símbolo judaico. Lulav, palmeira. Depois está escrito pela liberdade de Jerusalém, em hebraico. Tudo isso aqui era moedas da época do Bar Kokhba. Agora vamos ver daqui a pouco que é super interessante que as primeiras moedas que foram feitas em Israel após a nossa independência em 1948 foram uma cópia dessas moedas do Bar Kokhba. Vamos para o próximo. Também são outras opções do mesmo assunto. Agora, só para mostrar como que para nós Bar Kokhba se tornou um símbolo de sucesso, aqui é Milchemet Bar Kokhba, a luta do Bar Kokhba, aqui Medinat Israel. Ou seja, caixa de uvas, também um símbolo judaico, ali é uma jarra, tá certo? Também um símbolo nosso. Sempre no Israel, usando os símbolos do Bar Kokhba, dando o máximo respeito para ela. Ou seja, o que aconteceu aqui agora? Ele, com o exército dele, expulsou os romanos, conquistou Jerusalém, ele levou uma guerra muito forte de guerrilha, onde os romanos não conseguiram se defender. Além disso, ele tinha um plano. Os judeus naquele tempo de Israel precisavam preparar armamentos para o exército da Roma. Ele fez eles, mandou montar tudo como defeito. Quando os romanos foram lutar, ou seja, o homem tinha uma visão, não é qualquer um. Ele sabia o que ele quer. Agora, durante esse tempo aconteceu muita coisa que o Talmud nos conta que aqui, por enquanto, não entrou. Tinha uma pessoa chamada Rebbe Elazar Hamodai. Ele era um tio desse Bar Kokhba que morava na cidade do Beitar. Durante a guerra, quando o Bar Kokhba percebeu que as coisas estão indo para trás, ele começou, que nem todos os líderes naquele tempo, suspeitar que está todo mundo contra ele. Já que ele era neurótico assim, cada segunda pessoa é um traidor. Um certo dia alguém chegou e falou, olha, teu tio, que é dos Chachamim, ele está avisando os romanos onde que tem teus túneis. Ele mandou alguém para verificar realmente o que esse Rebbe Elazar Hamodai está fazendo. Quando chegou, ele viu que alguém está suspirando alguma coisa no ouvido desse Rebbe Elazar Hamodai. Ele voltou e falou para Bar Kokhba, eu não sei o que, mas não gostei que alguém estava falando assim, uma coisa em segredo. Oh, segredos? Ele não precisava muito, ele era muito forte. Ele foi para o encontro
E Rebbe Elazar Amadi, que é um verdadeiro tzadik, deu um chute nele e matou ele. Só com um chute. Os Chachamim falaram, uau. O que aconteceu com o nosso Mashiach? Esse Mashiach virou um rachá, além que ele é um assassino, matou um dos nossos líderes. Matou por quê? O suspeito não tem nada a ver. O que esse pessoa sabia dos túneis dele? E depois, olha como que ele fala sobre Deus. E depois, toda crueldade, pessoas cortando dedos, e ele gritando para Deus que ele vai se fazer. Olha, Rebbe Akiva, você se enganou. Esse cara não é nenhum Mashiach. Ele é, vamos usar a palavra certa, o Mishigana. Em vez de Mashiach, ele é um louco. Por isso os Chachamim foram contra ele. Já que os Chachamim foram contra ele, na hora que ele perdeu todo aquele apoio que ele teve nos rabinos, muitos de seus soldados, muitas pessoas que foram com ele, achando que está todo mundo unido nessa guerra, falaram, olha, nós não vamos com esse cara que os Chachamim, que os rabinos são contra. Liga um pouco com Israel de hoje. A força que a religião tem em todos os aspectos. Agora, no dia do Tisha B'Av, mais uma tragédia aconteceu. Cercaram e capturaram os romanos a cidade do Beitar. O Talmud descreve o massacre que teve nessa cidade e fala que tinha tanto sangue na volta da cidade do Beitar que não precisava irrigar os campos com água, era irrigado com sangue. Tanto sangue que estava fluindo. Matança era enorme. Além disso, aqui os romanos ficaram super irritados com Bar Kokhba e seu exército, que não deixaram sepultar os corpos. Não deixaram. Fizeram uma cerca em volta da cidade com todos os corpos, um em cima do outro. O Talmud diz que foi um milagre que esses corpos aguentaram e foi um bom tempo até que deixaram sepultar esses corpos. Quando nós falamos a nossa brachá de Hazanet Haolam, após as nossas refeições, abençoamos Deus, tem uma brachá que é chamada Hatov ve'Hameitiv. Deus que foi bondoso e ainda mais fez mais assuntos de benevolência como nós. Diz o Talmud, Hatov, que os corpos não decomposed, e Hameitiv, que deixaram depois sepultar esses corpos. Porque a tragédia é enorme. Quando isso aconteceu, o Hadrian falou, olha, a Elia Capitolina não é mais uma proposta, agora é definitivo. Jerusalém não é mais Jerusalém, Elia Capitolina para sempre, e o país, de certa forma, começou a ser chamado Palestino, que nós vamos ver daqui a pouco. Tentativa de apagar vestígios da presença judaica. Judeus não poderiam morar em Jerusalém. É interessante. Poderia visitar de vez em quando. Né? Mas depois, construção de um templo pagão no local de Bet HaMikdash. Uau. Isso já era o pior que a gente poderia imaginar. Agora tem lá uma igreja, nem uma igreja era, porque era uma coisa pagão, Avodah Zarah, idolatria. Isso aconteceu após. Agora, isso é Beitar, muralhas de Beitar, mas isso é duvidoso. Próximo. Parte da quarta fase da revolta do Bar Kokhba, isso era no fim, chamada quarta fase, quando o Beitar caiu, e vamos para o próximo. As consequências dessa guerra. As consequências foi terrível. Era a sessão de independência judaica. Nós não temos, desde aquelas datas, nós não somos mais um país independente até o estabelecimento do Estado de Israel. Impacto devastador, segundo Cassius Dio, que nós vimos no início, é um escritor romano, destruição de vilas e perda de vidas, venda de prisioneiros judeus como escravos. Agora, isso era super triste. O que está mencionado? Que o preço de um escravo judeu é igual da venda de um cavalo.
o cavalo valeu que nem prisioneiro judeu. Em alguns lugares está escrito que todo o mercado dos escravos caiu. Tinha tantos escravos para conseguir que não tinha, simplesmente perdeu o preço. Mudanças impostas por Adriano. Substituição de judeu por palestino. Desde aquele tempo temos esse problema do palestino. Proibição de judeus em Jerusalém. Grandes proibições. Perseguição aos líderes religiosos. Durante Yom Kippur tem um trecho que fala sobre a matança dos 10 líderes maiores nossos, entre eles o próprio Rebbe Akiva, que apoiou demais o Bar Kokhba. Matar, mas uma crueldade que é bom que ninguém aqui entende hebraico, porque só lendo aqueles pedaços é tão triste. Ou seja, os métodos da Hamas de hoje são parecidos com isso. Não vou já que no início da noite, queremos dormir essa noite, não vou me prolongar aqui. Mas de qualquer jeito, a memória preservada na liturgia judaica sobre as calamidades que aconteceram. Impacto duradouro na tradição judaica. Luto em memória coletiva, ou seja, todos aqueles que sabem que o dia de Tisha B'Av, dia de jejum por vários assuntos. Temos a destruição dos 2 templos, temos a destruição do Beitar naquele dia e também temos a Inquisição, expulso dos judeus do Sfarad da Espanha, também no Tisha B'Av. Esperança de redenção e renovação. Agora somos da esperança. Esperamos que um dia voltaremos, porque por enquanto esse dia não chegou, esperamos que chegue logo. Reflexões sobre a esperança messiânica. Agora, isso é a última linha, é uma linha muito importante. Durante o nosso exílio, sempre apareceram pessoas que se declararam como Mashiach. Conhecido Shabtai Tzvi. Era uma calamidade. Isso era 200 anos, ou seja, mais ou menos uns 450 anos atrás, alguém se declarou, estudou muito Kabbalah, começou a fazer hocus pocus, aliás não fez nada, mas enganou todo mundo, ele estudou algumas coisas, provavelmente tinha o Google e aprendeu como fazer alguma, enganou todo mundo, falou eu sou Mashiach, e já que os Bnei Israel eram tão tormentados, tão sofridos, por isso queriam acreditar que isso vai terminar um dia. Por isso caíram. Esse Shabtai Tzvi, tantas pessoas lhe seguiram. No fim, ele mudou a sua religião para Islã. Ou seja, isso é a Mashiach. Simplesmente sendo a nossa religião, mais estrago que ele fez. Por isso, cada vez que tem alguém com aspirações messiânicas, todo mundo fica super nervoso. Será que mais uma tentativa que vai nos levar para um fim tão triste? Principalmente quando a pessoa fala, eu sou Mashiach, agora tem um problema. Você sabe, se me lembra uma história interessante, tinha o grande Rebbe chamado o José de Lublin, o Rebbe na cidade de Lublin. E do lado dele tinha alguém que ele era um amigo dele, mas não era Hassid, não acreditou muito nessa história de Rebbe ser Hassidim, ele era uma pessoa estudiosa da Torá. Uma vez ele chegou para o Rebbe de Lublin e falou, olha Rebbe, não sei, por que você tem tantas pessoas chegando a você, cada Hag tem tantas pessoas que chegam a você e acham que você pode fazer milagres, acham que você é o máximo? Você não é nada mais do que eu, nós somos amigos, para com essas coisas. Eu falei, eu estou chamando eles, eu pedi para eles chegarem, eles chegam sozinhos, o que eu vou fazer? Eu vou expulsar pessoas que chegam. Olha, Rebbe, o negócio é o seguinte. Próxima vez que eles vêm, chama todo mundo e fala para eles o seguinte. Olha, gente, aqui uma declaração. Eu não sou ninguém mais, não nada mais do que vocês. Vocês estão perdendo tempo, chegando a mim, pedindo brachot. Reza direto para Hashem, esquece dessas coisas, porque eu não posso fazer nada para vocês. Sou exatamente que nem vocês. Para de acreditar em mim como se fosse o Salvador aqui. Ele falou esse discurso. Depois saiu. Os Hassidim falaram, uau, você vê, estão chegando à humildade do nosso Rebbe. Olha como que ele é humilde.
Ele, com toda essa grandeza, fala que ele é nada. De repente, para o próximo Shabbat, viu 5 vezes mais. Ele ficou super famoso. Agora, esse amigo dele falou para ele, olha, você não fez o que nós combinamos. Falei, fiz mais ainda. Mas o que eu posso fazer? As pessoas veem, olha, tem uma outra opção. Chega no próximo Shabbat e fala um discurso justamente, olha gente, vocês não sabem, eu sou o máximo. Não tem ninguém no mundo que não sou eu. Eu sou que nem Moshe Rabbeinu. Eu posso ajudar todos, eu posso fazer milagres, posso, tipo uma coisa que sou Mashiach. Pronto. Fala uma coisa dessa aqui, e agora as pessoas vão falar, olha, esse cara tem muito orgulho, ele não presta. Aqui o Rebbe do Lublin falou para ele, veja bem, primeira vez, falei a verdade. Isso posso falar, que eu sou ninguém, porque realmente é aquilo. Agora, eu falar que eu sou Moshe Rabbeinu, eu não vou falar mentira. O assunto ficou assim. Quando alguém fala, eu sou Mashiach, uau, olha como que o assunto terminou. Terminou muito mal. Vamos para o próximo. Para entender como que as pessoas se enganaram nele, tem uma caverna, daqui a pouco vamos estudar essa caverna. Essa caverna se chama a Caverna das Letras ou a Caverna das Cartas. A localização está no lugar chamado Nachal Hever. Foi descoberta por Yigal Yadin em 1960, recente. Quando falo 1960, recente, porque eu já tenho uma certa idade que eu posso falar isso. Agora, depois, número 3, conteúdo das cartas e documentos escondidos por rebeldes do Bar Kokhba, cartas do próprio Shimon Bar Kokhba, escritas de uma pessoa chamada Babatan, depois a Caverna do Horror, refúgio dos judeus durante a revolta, restos mortais de refugiados judeus encontrados. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Agora, isso são as cartas dele. Obviamente, para decifrar isso aqui, eu vi várias dessas cartas no Museu de Jerusalém. Está escrito o seguinte, uma carta de Shimon Bar Koziba, ou Shimon Bar Kokhba, para Yehonatan e para Massambala. Que todos os homens de Tecoa e outros lugares que estivessem com vocês sejam enviados a mim sem demora. E se vocês não os enviaram, que fiquem sabendo que vocês serão punidos. General, eu quero que essa gente comigo. Carta número 2. Paz, minha ordem é que tudo o que Eliseu lhe dizer, faça a ele e ajuda-o a questão com ele. Ou seja, ele é do nosso time. Apoio. Carta número 3. Eu enviei 2 jumentos. E tu deves enviar, isso ele mandou para Menashe em Kiryat Arba. Kiryat Arba não é longe de Hebron. Eu te enviei 2 jumentos e tu deves enviar com eles 2 homens, e Yonatan, filho de Beiar, e Amassava, para que eles empacotem e enviem um acampamento em direção a ti, ramos de palmeira e cidras. Isso é Etrogim e Lulavim. Ou seja, homem religioso, no meio da guerra, ele precisa cumprir as mitzvot. E tu, do teu lugar, envia outras que trarão murtas e salgueiros. Isso aqui, Hadassim, Aravot. Vê se eles são dizimados, ou seja, que foi dado o dízimo, tá certo? O cara é religioso, alguém que sabe as leis, eles enviam ao acampamento. O pedido é feito porque o exército é grande, fica bem. Última para eu falar, vocês se sentem confortavelmente, comem e bebem da propriedade da casa de Israel e não se importam com seus irmãos. Ou seja, isso é uma bronca. Vocês estão numa boa, mas vocês não... Ou seja, o homem é um líder. Obviamente, naquele tempo não se escreveram cartas. Hoje, como que chama aquele que a carta é feita sozinho? Só manda aí. Mas naquele tempo, as pessoas escreveram tipo pergaminhos, por isso escreveram curto. Eles entenderam bem para quem que é, mas vamos para o próximo. Ok, aqui são as cavernas. Essas cavernas são perto de Yam HaMelech, tá certo? Eles existem até hoje. Olha as 3 cavernas, aqui tem uma outra abertura. Isso é aquele babata que nós não vamos perder tempo com ela, porque nem sei se ela é judia, mas uma carta comprida dela que existe. Vamos para o próximo.
Olha o que eles encontraram nessas cavernas. Olha, se olha para 2000 anos, olha como que está o círculo. Tá certo? É nada torto. Hoje manda alguém fazer isso aqui, sem instrumentos que nós temos, vai sair do tamanho do metrô, em vez de uma panela feita assim. E olha os instrumentos que eles têm. Isso tiraram da caverna das cartas. Vamos para o próximo. Isso são sandálias. Isso se encontra no museu. Isso é uma caverna perto do Hever. Aqui, o lugar para entrar, a foto não saiu bem, mas temos uma ideia. Agora, onde que são esses lugares? Aqui é o Yam HaMelech, tá certo? Aqui é a Jordânia de hoje. Masada está por aqui. Aqui é Engedi. E aqui era o Logistics Center do grupo Bar Kokhba. Por isso tem várias cavernas onde que encontraram restos humanos daquela época. Vamos para o próximo. Obrigado. Agora, o que entendemos desse assunto? Quando olhamos para isso aqui, qual que é o nosso sentimento quando terminamos com Bar Kokhba? Que era um coziva, ele era um falso, e realmente trouxe um desastre para nós. É um desastre. Mataram os sadikim nossos, decretos terríveis, as coisas não funcionaram. Mas uma coisa se percebe que devemos coragem e não se entregar, lutar para nossos direitos. Ele é o exemplo. Não pode tirar esse mérito dele. Ele sabia que Roma era o país mais forte que tem no mundo. Quando olhamos o mapa, Roma naquele tempo é metade do mundo. E mesmo assim, o homem juntou um exército, cortou os dedos dele, tudo bem. Mas o resto, ele treinou um exército que o Talmud diz que não somente ele arrancava as árvores. A forma dele treinar as pessoas dele é andar de cavalo e arrancar uma árvore. Se conseguiu, mas não sei. Mas só treinar pessoas assim, eram fisicamente muito bem treinados. Ele era uma pessoa que não tinha medo de nada. Talvez, pelas suas ideias messiânicas, isso subiu na cabeça dele, porque ele provavelmente foi o único que realmente acreditou que ele é Mashiach. E isso é um problema maior. Ele não é falso no sentido que ele quis enganar os outros. Ele se enganou, achou que ele é Mashiach, e achou que já que Deus está dando para ele forças tão grandes, provavelmente tem alguma coisa aqui. E por isso, quando olhamos hoje, no Medinat Israel que nós temos hoje, o Bar Kokhba era um símbolo que eu mostrei para vocês, porque era um símbolo de nunca se entregar. Era 60 anos após de perder o Bet HaMikdash, 60 anos sob o domínio dos romanos, todos os grupos fazendo as malucuras dele que nós vimos. A yeshiva do Yavne já foi desmontada. A religião estava por baixo. Jerusalém começou a ser chamada Hélio Capitolino. Impostos eram terríveis. A vida na Eretz Israel, ele falou, olha, nós vamos se entregar para isso vai ser a nossa vida, nós vamos com tudo. E ele conseguiu também pegar alguns países na redondeza, também queriam se livrar desse domínio da Roma, e montou um exército de 350 mil pessoas, guerreiros da primeira classe, que a Roma tinha que trazer 1/3 de seu exército total para lutar contra Israel. Tão forte que eles eram. A coragem desse homem, não para colocar, independente das suas loucuras, a ideia de não se entregar e sempre andar de cabeça erguida, lutar para nossos direitos, isso é Bar Kokhba. Fez erros, nos custou muito, mas ele levantou nosso moral e nos ensinou que sempre tem esperança. Não deu certo aquela vez, a próxima vez vai dar certo. E deu certo. Já deu certo várias vezes que lutamos e temos realmente um país nosso hoje. Com todas as dificuldades que nós temos um país que é nosso. Por isso, assim que eles começaram a Medinat Israel, Bar Kokhba era nosso símbolo. Os Chachamim realmente foram contra ele? Foram contra. Ninguém está discutindo esse fato. Mas ele
é um símbolo de força para nós. A gente se encontra numa época agora onde que precisamos de muita força. Que nem o Talmud diz, um carneirinho entre 70 lobos na nossa mão, que querem acabar com nós em qualquer hora. O Bar Kokhba nos ensinou. Não precisa ter medo. Mas aqui tem, entre as linhas, mais um ensinamento muito forte. Ele ganhou no início, quando todos estavam unidos. E por isso que eu me dediquei à vida do Bar Kokhba. No início, todos do Bnei Israel, a máfia, os ganuvim, os ladrões, os sadikim, todos em volta do Bar Kokhba. Dein Malki Mashiach, isso nosso Mashiach. Tendo todo mundo unido, quando somos todo mundo unido, realmente ninguém pode ter sucesso com nós. Quando os Chachamim se desviaram dele, quando ele tomou um rumo diferente, as ideias messiânicas subiram na cabeça dele. Os Chachamim não suportavam ele mais. Começou a se comportar que nem Meshigina Mashiach, tá certo? Mashiach, Meshigina, não sei qual palavra vai antes. Os Chachamim viram, olha, nós o que nós achamos? O exército começou a se desmontar e temos problemas. Isso é algo que devemos ver hoje em Israel. Quando começamos essa guerra, estava todo mundo unido. As coisas estavam indo muito bem. Na medida que vamos, e há divisões tão grandes entre nós, as coisas se tornaram difíceis. Por isso é hora de realmente refletir sobre essa parte do Bar Kokhba, que é um grande ensinamento para nós. O segundo é o seguinte: tudo tem que ser feito com equilíbrio. Quando tem alguém que tem ideias muito, muito extremas, está a fim de desafiar o mundo inteiro, tem que ir devagar. Tem que ir devagar. Tem a hora de ver a realidade também. Não pode viver das ilusões. Hoje temos pessoas, nós não precisamos ir longe. Nos últimos dias, o Ben-Gvir subiu no Har HaBayit e declarou que ele vai construir uma sinagoga lá. Tá certo? Agora, declarou que todo mundo tem que rezar. Isso é contra a ordem dos rabinos, que nós não podemos subir nessa montanha. O judeu não pode subir nessa montanha hoje. É proibido. Com certeza é proibido construir uma sinagoga. E mesmo se não tivesse proibido, nós precisamos disso. Nós precisamos de problemas. Precisamos o mundo inteiro contra nós. O que ganhamos disso? Nada. Mas ele é desses canaim. Vamos contra o mundo inteiro. Vamos ver. Vamos ver se eles têm coragem de lutar. Isso já é uma loucura messiânica. Isso é uma loucura messiânica. Tá contra. Por isso tem muito que nós podemos aprender daquele que nós vimos hoje. Mas também tem muito que devemos aprender do Bar Kokhba. Se Rebbe Akiva achou que ele é Mashiach, porque o homem era grande. Senão não ia se enganar. E realmente, ele foi um grande exemplo de coragem, resiliência e vários outros assuntos que são super importantes para nós durante todo esse tempo que a gente se encontra no diáspora também, na Israel, para vencer todos os nossos inimigos. A partir dessa guerra do Bar Kokhba, começa uma nova época, a época talmúdica dos Tanaim, Amoraim, Talmud, que isso vai ser nossa próxima aula, que nós vamos até abrir um Talmud aqui e entender por que o Talmud é tão importante. Não sei se você sabe, na Coreia, eles estão estudando o Talmud. Chegamos à conclusão que os judeus são super inteligentes. Antigamente, acharam que os judeus são inteligentes porque eles comem herring. Você sabe dessa história? Um Id, uma vez, estava viajando num trem perto de alguém que é não judeu, e ele tirou um herring e um pão e está comendo. O não judeu pergunta para ele: estão falando que os judeus são super inteligentes. Qual que é o segredo da inteligência dos judeus? Você não sabe? Eu não sei. Judeus comem herring. E quando comem herring, isso ajuda a cabeça.
Ele gostou da história, falou, me diga se você tem um herring para vender. Tem. E quanto que custa? $25. O id dela para um pedacinho de herring, pagou $25 e começou a comer. Ele falou, olha, não estou entendendo. Para esse pedacinho de herring você cobrou $25. O judeu falou, já está funcionando. Já começou a funcionar. Ou seja, realmente nós somos inteligentes, mas tem que usar inteligência de uma forma correta. Não arrumar brigas quando não é necessário. E no fim devemos saber que Hashem sempre tem que estar do nosso lado, não de Bar Kokhba achou que ele tem toda a força. Temos que respeitar a Torá e saber com a força da Torá, a força da união, nós vamos sair. É uma pena que muitas pessoas não aprenderam a importância da nossa união. Hazak Baruch a todos, e a próxima vez vai ser, que nem eu comecei a falar, o Talmud, comecei a falar antes do herring, que até na Coreia eles estão que decidiram que os judeus são inteligentes por causa do Talmud, traduziram o Talmud em coreano, estou estudando. Agora, nós não precisamos traduzir, porque é a nossa língua. Vamos entender o Talmud, entender a época, entender sua importância para os dias atuais. Obrigado, gente. Hazak e Baruch.